Boa noite, meu nome é Evaldo Moraes e venho aqui compartilhar uma história que ocorreu há 20 anos na minha família. Naquela época, meu pai, Ivo Moraes, possuía um local de pesca, porém, devido a diversas circunstâncias, ele teve que se desfazer dos peixes que tinha, deixando o lugar abandonado por vários meses. Durante esse período, presenciamos algo lá que até hoje ninguém da minha família consegue explicar. O pesqueiro dos Moraes era um local encantador, com um amplo açude onde as pessoas iam pescar e pagavam pelo peixe capturado, que era preparado ali mesmo. Meu pai e meus irmãos trabalharam lá por muitos anos, mas apenas eu tinha o desejo de continuar no negócio. Com o tempo, meus irmãos foram se dedicando a outras ocupações, e chegou o momento em que se tornou impossível administrar tudo apenas com a ajuda do meu pai e a minha. Decidimos então vender alguns peixes e colocar o terreno do pesqueiro à venda, deixando o local abandonado por meses até encontrar um comprador. De vez em quando, eu ia até lá para verificar se alguém tinha mexido em algo ou se estavam causando danos propositadamente. Foi nesse momento que comecei a perceber que algumas madeiras estavam sendo cortadas, como se alguém estivesse golpeando-as com algum tipo de faca. As coberturas de palha também haviam sido puxadas, e algumas cadeiras de plástico que tínhamos deixado presas com correntes estavam quebradas. Diante disso, concluí que pessoas estavam invadindo o local e danificando as coisas por pura maldade. Eu e meu pai decidimos passar um fim de semana na antiga casa que havia no local, aguardando para descobrir quem estava entrando e destruindo tudo. No sábado de manhã, fomos até lá e ficamos esperando, mas o dia passou e nada aconteceu. Antes que anoitecesse, fui até em casa, peguei algumas marmitas e 2 garrafas de café, retornando antes que escurecesse. As horas foram passando e nada aconteceu, então arrumamos umas redes e nos deitamos até que eu adormeci. Ao despertar, fui despertado pelo meu pai que me convocou para presenciar a coisa mais perturbadora, estranha e surpreendente que já testemunhei. Em todos esses anos, havia algo na margem do reservatório próximo a onde se encontrava um pequeno bote de madeira, que estava abandonado e já bastante danificado. A coisa parecia balançar e atacar a madeira, quebrando-a com as presas que possuía em sua boca. Não se tratava de nenhum animal conhecido por qualquer indivíduo, lembrava uma espécie de réptil de pele notória que brilhava como sempre estivesse coberta de uma substância pegajosa. Sua cabeça era meio arredondada, com garras que arranhavam a madeira e cortavam tudo rapidamente. Saímos de casa e caminhamos em direção à criatura para obter uma melhor visão e ela emergiu da água e começou a caminhar na margem. Em seguida, dirigiu-se a uma cabana e permaneceu lá, passando as garras pela madeira de palmeiras cortadas que sustentavam a estrutura. Era um monstro, uma criatura nunca antes vista. Algo de outro mundo que utilizava o local abandonado para emergir das águas e permanecer por ali. Foi quando a criatura voltou-se na nossa direção, enquanto estávamos abaixados observando, e saltou rapidamente de volta para a água. Ouvimos o som de suas patas batendo do outro lado e ficamos atonitos dentro da casa até o amanhecer. Assim que o sol nasceu, olhamos para a margem e vimos um pé extremamente peculiar, afundado na lama. Meu pai ficou encarando o outro lado e me chamou para irmos até uma casa que pertencia a um velho amigo seu. Peguei minha motocicleta e seguimos por uma estrada estreita até o outro lado do reservatório, onde havia um povoado e, em seguida, uma casa a cerca de 100 metros de distância do reservatório. Ao chegarmos, meu pai chamou e um homem com um chapéu de palha que parecia estar trabalhando com uma foice no mato atrás de sua casa apareceu. Assim que ele viu meu pai, disse:
Imediatamente, eu estava ansioso para te ver. Nós adentramos e nos acomodamos próximo ao açude, sob a sombra de uma árvore. Foi então que ele nos relatou o que presenciou. Eu havia ido pescar, mas além da margem do açude, utilizando um equipamento de mergulho. Foi quando avistei algo emergindo das águas e se dirigindo ao local onde você estava pescando. A princípio, pensei ser uma pessoa, mas o modo peculiar de movimentação me intrigou. Também estranhei o fato de estar em um local abandonado, o que me fez suspeitar de um ladrão. Com a câmera em mãos, aproximei-me cautelosamente e fiquei observando. Foi então que percebi que aquilo não era uma pessoa, mas sim uma criatura monstruosa, que emergiu das águas e começou a destruir tudo ao redor. Assustado, retornei pelo outro caminho, e mesmo assim consegui avistá-la por um bom tempo. De repente, a criatura deu um salto e mergulhou novamente nas águas, desaparecendo. Se ela emergiu novamente, foi longe demais para que eu a visse. Não mencionei isso antes pois não sabia exatamente o que havia testemunhado, mas se você está aqui, imagino que tenha visto algo similar. Um amigo de meu pai conversou com alguns pescadores que costumam montar redes nas águas, indagando se eles tinham notado algo estranho nos últimos dias. Surpreendentemente, eles relataram que recentemente encontraram suas redes partidas ao meio, com os peixes ainda presentes, mas devorados de forma peculiar, como se algo tivesse mordido e deixado metade para trás. Outra história que compartilharam foi sobre dois irmãos que foram caçar nas redondezas, próximo a uma colina. Eles estavam em um local de espera quando ouviram um forte estrondo vindo das águas, distantes do açude. Intrigados, desceram para investigar, pois estavam preocupados em serem vistos naquela área particular. Presenciaram numerosas camadas de folhagens flutuando sobre as águas e testemunharam algo emergir vigorosamente e, em seguida, desaparecer ao cair na água. Relataram que a criatura tinha uma estatura baixa, mas suas pernas pareciam extremamente grandes, semelhantes às de uma imensa garça. Ficaram observando por um longo período, aguardando que o ser emergisse novamente. Contudo, ao retornarem para casa, constataram que a criatura não mais estava presente. Comunicaram ao pai e ao avô sobre o que haviam presenciado, e o avô deles compartilhou uma história ocorrida muitos anos atrás, durante um inverno excepcionalmente generoso na região. Naquela época, o reservatório, que já era vasto, ficou ainda maior devido à enchente, atraindo muitas pessoas para pescar utilizando câmaras de ar ou pequenos barcos. Havia um senhor conhecido como Índio, devido aos seus longos cabelos, que era um exímio pescador daquela época. Ao entardecer, enquanto estava na água posicionando redes próximas a algumas plantas, ele conta que seus cabelos estavam submersos e avistou duas mãos levemente esverdeadas emergindo das profundezas, tentando puxá-lo para baixo. A criatura conseguiu derrubá-lo na água, e ele rapidamente sacou uma pequena faca que carregava em sua cintura e golpeou as mãos do ser que o agarrava. Em seguida, nadou desesperadamente de volta à superfície. Ele relatou que algo muito verde nas águas tentou levá-lo para as profundezas, sendo essa uma história com mais de meio século de idade. Até hoje, há pessoas que afirmam avistar essa criatura nadando nas águas daquele lugar. Esses foram alguns testemunhos de pessoas que, assim como meu pai e eu, presenciaram a estranha criatura emergindo daquele reservatório. Dizem que se trata de um monstro que habita as profundezas das águas e que nunca morre. Quando não está interessado em se alimentar de peixes, ele tenta arrastar para baixo qualquer pessoa que esteja nadando por perto, enquanto os outros acreditam que a pessoa simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista.